vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã que o Senhor preparou. Cada transformação extrema é uma transformação extrema. A gente não sai do mesmo jeito que entrou, não é assim? E nós não estamos aqui em cima numa posição de superioridade, de maneira nenhuma. Eu tenho a plena convicção de que Deus me colocou para ministrar a palavra, porque os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Para que eu nunca me aparte da verdade. Para que eu nunca me esqueça que Ele mudou a minha sorte. Eu comecei ministrando a palavra, contando para as pessoas o que Deus havia feito na minha vida. Comecei num congresso do Diante do Trono. A Ana Paula, eu me lembro quando tudo começou, eu fui para a igreja, eu tinha 11 anos de idade, no acampamento de carnaval da primeira igreja que eu fazia parte, a Igreja Batista Peniel. A minha professora de escola dominical me deu o microfone pela primeira vez, eu falei no acampamento. E eu fiquei tão nervosa, para dar a conclusão do estudo em grupo. A gente se reunia em grupo, depois a gente se reunia novamente para dar as conclusões dos estudos em grupo, e eu era a representante dos juniores. E eu então dei a conclusão do grupo. E quando eu acabei de falar, o pastor da igreja, que é o pastor Reuel Pereira Feitosa, até hoje ele pastoreia a igreja, ele passou a mão assim na minha cabeça e falou assim: nasceu uma missionária. Naquele tempo, não se ordenava mulheres ao ministério, não haviam pastoras, né? Eu não sou velha, sou vintage. E eu escutei aquilo, fiquei feliz, mas eu entrei por outro caminho, eu fui para a música, eu fui para as artes, e eu sou apaixonada pelas artes até hoje. Mas um dia eu estava contando para a Ana Paula no estúdio, a gente estava gravando um CD internacional, acho que foi Nos Braços dele Padre, Nos Braços do Pai em espanhol, e eu estava contando para a Ana uma obra que Deus estava fazendo na minha vida, que eu estava lendo um livro, e aquele livro estava me quebrando assim. E a Ana falou assim: Helena, conta isso no congresso de abril, né? Era um feriado de Semana Santa. Conta o que Deus está fazendo na sua vida. Se eu não estou enganada, esse era o ano de 2000, ou 2001. E ali nasceu a Helena que fala. Eu comecei testemunhando do que Deus estava me falando. Depois a pastora Zenete me colocou debaixo do braço, literalmente, me levou pela nação, no seminário de intercessão. E eu contando para as pessoas como Ele mudou minha sorte. Como Ele me libertou quando eu já era crente, já estava na igreja, mas presa na religião, presa nos meus achismos, presa na ilusão de superioridade. Ser cristãos não nos torna superiores, nos torna livres. Superiores não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, do mesmo jeito que o Senhor nos ama. A gente que está aqui hoje, priorizando a presença dEle, buscando a presença dEle, Ele ama o cara que está na sarjeta agora. E Ele quer fazer de nós o seu corpo, de fato. Não que a gente tenha o nome de corpo de Cristo, mas que a gente vá onde os pés de Cristo iriam. Que a gente seja o abraço de Cristo, o coração de Cristo, o consolo de Cristo. Os braços, as mãos, as pernas, os olhos, os ouvidos. E quando a gente pensa nesse tema, eu fiquei tão empolgada com esse tema. Quando Ele mudou a nossa sorte. Ele mudou a sorte de todos nós. E vai continuar mudando. Que a nossa caminhada é de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Não é assim? E aí eu estava falando com o Senhor, o que é que... Porque a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, recheada de histórias que o Senhor mudou, de histórias que o Senhor transformou, de homens e mulheres que o Senhor vivificou, que o Senhor curou, que o Senhor transformou, que o Senhor mudou a sorte. Mas me ocorreu José. E do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, eu fui relembrando essa história. E eu encorajo você a fazê-lo. A gente conhece as histórias, né? Desde a escola dominical, quem aqui teve a oportunidade de ser criança na igreja.
Depois a gente conhece das pregações dos nossos pastores e líderes, e como esse homem, José, ele nos inspira tanto. Então, muitas vezes a gente escuta falar, mas eu encorajo você. Foi aqui numa TE que eu encontrei com a Edmeia Williams, e ela falou comigo assim, que Bíblia é essa que você está lendo? Deixa eu ver a sua tradução da Bíblia. Ela falou assim, não, compre outra. Você precisa de uma tradução da Bíblia que faça você entrar na história. Helena, não leia a Bíblia só por cima. Não leia a Bíblia só para cumprir um protocolo. Mergulhe na história. Quando você lê a Bíblia, você vê a cor das roupas das pessoas. Você imagina a situação cultural onde elas estavam inseridas. Você precisa de ir fundo, Helena. Se você quer extrair coisa da palavra, você precisa de ir fundo. A altura da pessoa que falou isso. Como ela estava sentada ou estava de pé? Às vezes a gente lê só para cumprir o protocolo, né? E eu peguei aquele conselho, e eu engoli aquele conselho, e eu pus em prática aquele conselho. Ler a Bíblia para mim nunca mais ficou cansativo, monótono ou causando bocejos. Eu vejo os tons, as cores, os sabores, eu vejo a aridez, eu vou lá para a história, né? Por isso que às vezes vocês me veem pregando por aí, e eu dou a minha versão da história, né? Eu não me canso de ver Marta na cozinha, chamando Maria, e falando, Maria, acabou a água, vai no poço buscar água. A Bíblia não fala nada disso, tá, gente? Mas eu penso, Marta lá, ocupada. Maria, vai buscar água, vai buscar qualquer outra coisa, vai buscar um frango na casa do vizinho, vai fazer alguma coisa. Na minha cabeça foi isso que aconteceu. E Maria passou pela sala, só que quando ela passou pela sala, a fonte da água da vida está lá, jorrando na sala dela. Eu e você, o que a gente faria? A gente ia buscar água? Ia nada, gente. A gente ia, ó. Sumiu Maria. Cadê Maria? Aí eu vejo Marta vindo, passando pela sala atrás de Maria, e ela olha e vê Maria. Folgada. Estou ralando e a outra está aí. Senhor, não te importas? Aí eu vejo os discípulos tudo olhando para trás. Na minha cabeça, porque não era lícito as mulheres sentar para aprender junto com os homens. Então ela devia estar lá atrás, bem quietinha, atrás de uma coluna, atrás de um móvel, ou lá atrás, sem ninguém perceber ela. Jesus já havia percebido. Mas eu logo fico imaginando a crítica de Pedro, né? Oh, o que essa menina está fazendo aí? Pensa em João defendendo. Deixa a menina, Pedro. Isso é implicante. Judas falando, vamos cobrar uma taxa dela porque ela está pegando. É uma leitura dinâmica da Bíblia, né? A gente cria a nossa visão do texto, mas o fato é que pode não ser nada disso, mas nunca mais você vê o personagem bíblico distante. E assim eu fiz com José. E eu fiquei imaginando a vida desse moço, sonhador, né? De 17 anos. José, o texto em Gênesis 17, diz que Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido de sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Errado isso, né, gente? Errado, mas a gente vê a humanidade dos personagens. Porque, na verdade, um pai não ama um filho mais do que o outro. Você pode até pensar que ama, mas não ama, não. A gente ama os filhos. Agora, tem uns filhos que é mais fácil lidar com eles. E tem outros que são igualzinhos a gente, por isso é mais difícil a gente lidar com eles. Quanto mais parecido com você o seu filho for, mais difícil fica lidar com ele. É um menino impossível. Esse é o espelho, né? Então, mas a gente ama, a gente morreria por eles. Só que o relacionamento flui mais fácil com aqueles que são seu contraponto e não aqueles que são iguais a você. Mas eu encorajo você, não entre nesse nicho de preferir um filho a outro. Entenda que cada um foi feito e tem um plano de Deus para cada um. Helena, mas ele só me passa vergonha. Persevera aí, continua orando aí,
Porque Deus vai transformar a vergonha em dupla honra. Amém? O Senhor muda a sorte. Ele muda a nossa sorte, a sorte dos nossos filhos. Ele é Deus. Coloque os seus olhos nele e comece a apreciar as diferenças. Comece a apreciar. Mesmo aqueles que são tão diferentes da gente, ou tão iguais a gente, Deus tem um plano singular para cada um deles. Aí o texto começa aí. José era mais querido por seu pai Jacó e se achava. Meu pai gosta de mim. Mas eu fico pensando, por que ele vivia afirmando isso diante dos irmãos? Porque sentia a rejeição dos irmãos. A gente não precisa ficar se afirmando quando a gente tem segurança no amor. Não é? Quando eu vejo alguém querendo mostrar muito o que faz, querendo mostrar muito o que tem, sempre afirmando o que é, eu fico pensando, ô Jesus, chega um pouquinho mais ali com seu carinho, com seu amor curador, porque está desesperado por aceitação, está desesperado por aprovação. Eu estou dizendo de conhecimento de causa. Eu fui essa pessoa. Ou a gente morre de inveja do outro, ou a gente fica mendigando aceitação, dizendo que é o que às vezes nem é. Porque a gente quer ser aprovado. Então, quando eu vejo José assim, contando muita vantagem para os irmãos, eu fico pensando, é porque ele sentia a rejeição dos irmãos. E ele queria ser acolhido, admirado. Então você imagina, já vem aquele menino, lá vem o pirralho, olha lá, filhinho de papai, olha a túnica dele. Então eu fico imaginando o que ele ouvia. Quem aqui tem irmão? Você sabe o que eu estou falando. Principalmente se você é caçula. Ô, Jesus! Né? Somos as pessoas que mais sofrem bullying na face da terra. E aí no texto de Gênesis 37, você vê isso, José tendo sonhos, quer dizer, já tinha uma marca de Deus sobre ele, um plano de Deus sobre ele, e ele fazia questão de contar para os irmãos os sonhos de grandeza. E isso deixava os seus irmãos, que já não eram satisfeitos com ele ser preferidinho de papai, com mais raiva ainda. Não é isso? Aí a gente vê no verso, ainda no capítulo 37, o dia que houve a crise. Quer dizer, já havia uma animosidade, já não havia um clima bacana entre José e seus irmãos, mas aí o pai fala, vai atrás dos seus irmãos que estão pastoreando, me traz notícia deles. E José vivia trazendo notícia dos filhos para o pai, isso também fazia ele não ser bem quisto pelos irmãos. Lá vai o fofoqueiro, lá vai o fofoqueiro de José, vai José, contar para o papai. Eu fico imaginando, gente, o que José ouvia, né? E como ele também era, vou contar mesmo, vou contar, tá? Vou contar. 17 anos, gente, pensa comigo. Quem você era quando tinha 17 anos? Você não tinha essa maturidade de dizer, calma, irmãos, né? A gente imagina um José que não era humano, né? Elevado acima do chão, não, entendeu? Não, ele era um menino que era muito amado pelo pai, mas rejeitado pelos irmãos, e ele, ao mesmo tempo que ele queria ser aceito, acolhido, ele também queria, vocês vão ver comigo, vocês me tratam mal? Vou contar para o papai. Quem foi o irmão mais novo aí? A gente fazia isso. Mas aí acontece a crise. José vem, e os irmãos já tomados de ódio, querem matar José. Não, gente, o plano original não era julgar José na cisterna. O plano original era matar. Você já pensou? Você querer ser morto pelos seus próprios irmãos? O negócio não era uma rixa, não era uma briguinha no banco de trás do carro. Era ódio. Porque para você matar uma pessoa, você tem que ter ódio dela. Aí Rúben, querendo livrar o irmão, mais velho, mais consciente, mais maduro, o cara que põe um pano quente. Não, vamos jogar ele ali na cisterna. Na intenção de resgatá-lo. Só que Judá tem a ideia. Não, vamos fazer o seguinte, lá, vem uma caravana ali, vão vender. E vende José. Você imagina isso? Primeiro você é
desprezado, ridicularizado, exposto, odiado. Depois querem te matar. Depois te jogam no poço. Depois te tiram do poço e te vendem como escravo. Aí você vai para uma terra diferente da sua cultura, do seu jeito de viver. Aí lá você entrega para um cara, começa a servir esse cara, aí a mulher do cara cisma com você. Você é bonitão, jovem, está tudo no lugar, a mulher está lá com problema com Potifar e quer te levar para a cama. E ela devia ser bonitona, porque José teve que sair correndo. Se ela fosse mocréia, ele não ia precisar sair correndo. Já parou para pensar nisso? Pois é. Se ele teve que sair correndo é porque ele não confiava nele mesmo. Tchau! A gente tinha que ter coragem de José, de sair correndo, literalmente, em alguns momentos. Literalmente sair de algumas conversas, levantar da mesa e tchau! Mas enfim, aí a gente continua lendo Gênesis e a gente vai vendo a história de José, de seus irmãos. Aí José é assediado pela mulher de Potifar, e José é preso. Aí lá na cadeia, José já tinha o dom de Deus, ele começa a interpretar sonhos. E aí ele interpreta sonhos de seus companheiros de cela. E aí um dos seus companheiros é solto e fala, olha, quando você for solto, se lembra de mim. Mas o menino lembrou? Lembrou não. Só lembrou quando o faraó teve um sonho, e aí ele voltou e chamou José, e José interpretou o sonho de faraó e mudou a sorte do Egito. Ou seja, a interpretação do sonho de faraó muda a posição de José. Agora, olha a trajetória. Olha quantos anos. Olha quanta dor. Olha quanta rejeição. Olha quanto ódio. Quanta injustiça José sofreu. Vocês acham que Deus saiu do controle enquanto tudo isso estava acontecendo? Vou perguntar de novo. Vocês acham que Deus estava fora do controle quando José estava sofrendo tudo isso? Então, por que a gente tem a tendência de pensar que Deus saiu do controle quando é a gente que está passando pela dor? Por que um pensamento recorrente é Deus me abandonou? Por que muitas vezes a gente, olha, eu estou cansada de seguir esse Deus, porque eu dou minha vida para Deus, eu cresci na igreja, eu estou servindo a Deus, amando a Deus de todo o meu coração, e isso aconteceu comigo. Por que você acha que você é melhor? Por que não com você? E, gente, a gente faz uma oração perigosa quando a gente fala, eis-me aqui. Porque a gente pensa que a gente está no controle, mas quando você fala, eis-me aqui, você está passando um volante para Deus. Ele vai te levar por uns caminhos escuros, tenebrosos. Mas não tenha medo, Ele está. Se Ele falou, vamos para outra margem, não interessa a tempestade que vai acontecer no meio do caminho. Não interessa quanta água vai entrar no barco. O barco vai chegar na outra margem. Se Ele falou, vai chegar. Mas a nossa tendência é nos tornarmos amargos, incrédulos, invejosos, murmuradores. E nenhum desses traços a gente viu em José. Mas não significa que ele não tenha sentido dor, amargura, dúvida, revolta. Não significa que ele não tenha sentido. Sentir é humano. Mas reproduzir com as nossas palavras a nossa amargura e alimentar os nossos medos com as nossas palavras, vai determinar quanto tempo você vai passar no deserto. O povo de Israel morreu no deserto por causa do que ele falava. Por causa do seu discurso. Josué e Caleb entraram, por quê? Porque eles tinham uma fala diferente. Não significa que eles não sentiam medo. Não significa que eles não tinham consciência de que a batalha era muito grande. Não significa que eles falaram, uau, vai ser uma big de uma batalha. Deus vai ter que vir mesmo com poder, porque olha o tamanho dos caras. Mas os outros falaram, nós vamos morrer como gafanhotos. Por que Deus trouxe? Morreu todo mundo no deserto. Deus teve que renovar a geração.
Porque tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. E às vezes a gente está aqui na igreja hoje, assim, vivendo a fé, caminhando com Deus, assim. A gente está caminhando, seguindo Jesus. Vem na igreja, dá o dízimo, a oferta, participa da TE, trabalha na TE. Poxa, você é uma bênção, evangelista, mas na sua trincheira de batalha, na sua luta, na sua adversidade, naquilo que Deus ainda não te respondeu, você questiona, você murmura, muito mais do que com o seu coração. Você começa a pôr para fora. Ah, não, viu? Eu acho que isso não vai acontecer, não. Eu acho que isso não vai mudar, não. Eu acho que Deus não vai fazer, não. Esses dias eu postei no Instagram, ontem eu postei da nossa viagem para Israel. Aliás, depois eu vou convidar vocês para estarem comigo. Todo ano eu estou levando um congresso de mulheres que acontece em Israel. E aí eu coloquei um vídeo do primeiro congresso, falando que eu estava com saudade e tal. E aí uma pessoa colocou assim, eu não me lembro as palavras exatas que ela usou, mas ela quis dizer assim, para mim é impossível, isso nunca vai acontecer. Eu falei assim, meu Deus, como é que a pessoa diz que serve a Deus, diz que confia em Deus, mas pensa que uma passagem e uma coisa em Israel é grande coisa para Deus? Espera aí, eu falei assim, não coloca limite no poder de Deus, não, você está limitando Deus? Você sonha. Então primeiro ora, depois trabalha, economiza. Você pode não ir nesse ano, você pode não ir no ano que vem, mas daqui 3 anos você vai. Vai em direção ao seu sonho, marcha em direção ao seu sonho. Mas não, a gente coloca limite. E a gente fica, vida, céus, azar, e rodando no mesmo lugar. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus pode te levar, Deus pode te abençoar. Trabalho, pede Deus, prospera o trabalho das minhas mãos, Senhor, eu tenho um sonho. Ano passado foi uma senhora, gente, pastora de uma igreja do sertão, não tem telhado na igreja dela. Alguém ligou para ela e falou assim, Deus mandou eu te dar a viagem. Aí ela foi para a viagem, como quem sonha, era o meu sonho. O testemunho da mulher, só desgraça a vida inteira, só tragédia. Ela apanhava do marido, ela estava grávida de 9 meses, ela apanhou do marido até ele matar o bebê. Coisas monstruosas aconteceram com aquela mulher, mas Deus mudou a sorte dela. E ela estava ali em Israel como quem sonha, e lá em Israel, Deus mandou uma pessoa da caravana cobrir a igreja dela, colocar o teto da igreja dela. Eu falei assim, Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é Deus, e o Senhor faz. Não limite o poder de Deus. Ao invés de colocar os olhos na tempestade, coloca os olhos nos olhos do Senhor. Porque se você colocar os olhos nas ondas, você vai afundar. Mas José estava ali preso, sofrendo tudo isso. E Deus mudou a sorte de José. E José se tornou governador no Egito. E José, naquela estratégia que Deus tinha dado para ele através do sonho, José salva o povo da fome. E não apenas o Egito, mas também Canaã. Gente, quando José salva a sua família da fome, ele não estava salvando só a sua família, ele estava salvando o povo de Israel. Aquela ali era a nascente do povo de Israel. Jacó, que tinha seu nome mudado para Israel, filho das tribos, pai das tribos de Israel. Ele não estava salvando só a sua família, ele estava salvando o povo de Deus, o povo que Deus havia eleito. Gente, presta atenção nisso. Deus não quer mudar a nossa sorte só para nós. Não é sobre você. Eu sei que Deus te ama de uma forma pessoal, que Deus tem um envolvimento pessoal com você, Ele não te vê como uma multidão, Ele te vê como filho, filha, muito amado, e Ele tem um relacionamento pessoal com você, através de Jesus Cristo que nos justifica. Mas não é só sobre nós. Nós não estamos soltos. Deus não está querendo mimar seus filhinhos, só para eles ficarem gordinhos, mimadinhos e folgadinhos. Porque todo filho que é demasiadamente mimado, fica deformado, de caráter fraco. Então, o pai
perfeito, pleno que é Deus, Ele sabe a medida certa de nos mimar e de nos corrigir. Se você está vivendo uma vida que Deus não te corrige, questiona se você está vivendo na presença de Deus. Porque Ele corrige, a Bíblia diz que Ele corrige o filho a quem Ele ama e açoita a todo aquele que Ele quer bem. Essa parte da Bíblia a gente quer arrancar, né? Fala sério. Rabiscar, não, essa eu não vou pôr marca-texto nela, não. Vou passar direto. Mas é a Bíblia que fala. E a gente vê, gente, pela nossa natureza. Perceba. Pensa aí no tempo mais feliz da sua vida. Lembra aí. Tempo que estava tudo fácil, tudo maravilhoso, tudo a glória de Deus. Helena, esse tempo nunca aconteceu. Deixa de ser ingrata. Traz a memória aí, que eu sei que tem muita coisa boa na sua estrada. Às vezes você fica tão azeda, tão amarga com as histórias ruins, que você nem percebe as dádivas de todo dia. Você tem casa? Uma bênção. Respira aí. Olha aí, você fez isso sem um pulmão mecânico. Glória a Deus. Tomou banho hoje? Maravilha. Se não tomou, vai tomar, né, gente? Em nome de Jesus. Mas você já viu que coisa boa que é um banho? Você está cansado, você entra debaixo do chuveiro. Delícia que é um banho. Se você tem problema com banho, depois você procura o apóstolo, nós vamos fazer uma sessão de aconselhamento e descarrego. Porque os filhos da luz gostam da limpeza, da organização, né? É bom um banho. Comer uma coisa gostosa. Hoje eu comi um ovo frito ali, gente, o melhor ovo frito da vida. Que delícia! Tantos prazeres, tantas alegrias, tantos mimos, que a gente está tão acostumado que a gente não vê que nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo tem água encanada, nem todo mundo pode tomar um banho todo dia, nem todo mundo tem comida no prato a hora que quer, nem todo mundo tem lugar para morar. Então, hashtag fica a dica, seja grato. Voltemos. Lembra aí, onde você foi feliz. Agora lembra o período mais difícil, a dor mais aguda, a traição, a falta. Qual dos dois te fez crescer? Ninguém cresce deitado eternamente em berço esplêndido. A nossa natureza humana precisa de podas para produzir mais fruto, exatamente como é na natureza de Deus, nas árvores frutíferas. Então Deus amorosamente proporciona a poda. Mas a poda não é só para nos ferir, a poda é para fazer a gente crescer e multiplicar os nossos frutos. E aí José resgata a sua família, perdoa a sua família. E a gente vê essa trajetória linda de perdão, de reconciliação, do coração de Jacó sendo novamente consolado, e ele vivendo ali com José e com seus irmãos reunidos no Egito, porque a terra de Canaã se tornou inóspita. E Deus providenciou aquela terra. E durante os tempos em que aquele faraó viveu e que José viveu, aquele povo habitou ali no Egito, cuidando do próprio gado, e crescendo e multiplicando. Depois, o próximo faraó se levantou e se voltou contra o povo de Israel e o escravizou. Ok? Vocês estão totalmente localizados na história de José? Quem não conhecia aí, eu fiz um rápido resumo. Mas agora eu quero que você abra em Gênesis capítulo 50. E a gente volta à ameaça do início da história, no verso 15. 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, quer dizer, Jacó morreu, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade.
Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Presta atenção no verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não é só a vida de vocês, meus irmãos, a vida de meu pai, a vida de muitos, a vida daqueles que irão nascer ainda. E não só em Canaã, não só dos descendentes de Israel, mas também no Egito. Deus levanta José para libertar, livrar e preservar a muitos, incontáveis. O que Deus fez na vida de José chegou até nós aqui hoje. Quando você vai lendo esses textos, você vai vendo a bênção de Jacó sobre cada filho. Antes de Jacó morrer, ele chama os seus filhos e ele os abençoa. E eu quero destacar para vocês aqui o verso 8 do capítulo 49, que Jacó diz: Judá. Jacó chama o seu filho Judá e diz: Judá, seus irmãos o louvarão. Jacó está se despedindo e está abençoando a sua descendência. Ele está abençoando as tribos de Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Jacó está profetizando que da descendência de Judá virá o leão da tribo de Judá, a quem nós amamos e a quem nós servimos. Uou! O cetro nunca se apartará da sua descendência, Judá. E é esse cetro que está estendido sobre nós hoje, igreja do Senhor. Presta atenção, quando Deus estava trabalhando em José, Ele estava preservando Judá. De onde descenderia o rei que nos resgataria hoje no século 21? Não é sobre nós, é sobre algo muito maior. Para de pensar pequeno. Sabe, um crente egoísta é um crente que vai cair. Não há prosperidade no egoísmo. Nós somos chamados para dar a luz aos planos de Deus. Nós fomos chamados para materializar nesse tempo que se chama hoje a noiva, o corpo. Mas às vezes você pensa pequeno, ai, a minha dor, ai, minha oração não, ai, meu filho desviado, ai, meu casamento difícil, muda os seus olhos. O Senhor está usando isso para um propósito maior. Porque a promessa é
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o homem pode te fazer mal? Pode. O homem é mau. E nós estamos inseridos no mundo mau. Nós podemos sofrer o dano disso? Podemos sofrer o dano disso. Mas isso nunca vai ficar infértil. Isso nunca vai ficar infrutífero. Deus vai voltar isso para abençoar outros, para criar vida, para trazer consolação sobre aqueles que sofrem a mesma dor, o mesmo dano. Não se fecha no seu egoísmo. Os egoístas definham. Os egoístas se tornam insatisfeitos e irremediáveis. Os agradecidos e aqueles que têm os olhos no reino entendem, eu estou passando por isso, não estou entendendo nada, mas Deus vai tirar coisa boa disso, hein? Deus vai mudar a nossa sorte, ficaremos como quem sonha, e a nossa boca vai se encher de riso e de louvor. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e olha para esse tema, ele mudou minha sorte, você pensa, mas ele não mudou a minha. Mudou a sorte da Lígia, mudou a sorte da Helena. Mas olha o que eu estou vivendo. Não se iluda. Cada um de nós aqui tem uma batalha. Não tem ninguém nessa sala que não tenha a sua batalha particular. Agora, uns sucumbem. Uns sentam em cima da dor e falam, vida, céus. Vou embora. Vou sair da igreja. Olha o que me fizeram, Senhor. Você não pode impedir da adversidade chegar até você. Mas você pode escolher o que você vai fazer com ela. Eles me abusaram? Então eu vou testemunhar que Jesus me libertou. Eles me bateram? O que não me mata me fortalece. Eles me oprimiram? Então eu vou aprender com eles para não oprimir ninguém. É assim que é. Quem assistiu Capitã Marvel aí? Eu recomendo. Filme bíblico aquele. Gente, a gente tem que extrair o que é bom. O que não é bom você larga para lá, e o que é bom você extrai. Tem uma hora lá que ela está sendo influenciada na mente dela. Gente, que bíblico o filme. Ela está lá, vou dar spoiler, né? Mas vou contar. Aí, ela está lá, diante do inimigo dela, que ela pensou que era amigo. Ela pensou que o inimigo era amigo. Ela está lá, e aí tem um tanto de fio enrolado, ela assim... E na mente dela, falando com o bicho lá. E o bicho que parecia, como é que chamava? Força inteligente, não sei, inteligência superior. Que ela, no princípio do filme você pensa assim, inteligência superior, é o Deus deles, né? Do jeito que eles falam, parece Deus. Na verdade é outro Deus. Aí beleza, ela está lá assim, e ela começa a receber, e aí a mulher que personaliza o bicho fala assim, você é tão fraca, você é humana. E quando ela fala essa frase, você é humana, ela lembra de todas as vezes na infância dela que ela caiu e levantou. Então, desde a infância dela, vem aquelas memórias dela caindo e se levantando, né? E aí ela traz aquela, toda a memória, traga a memória que te dá esperança. E ela fala assim, eu sou humana, por isso eu me levanto de novo, né? E ela se levanta e começa a ir contra a mulher. E a força dela vai crescendo. A mulher fala assim, não, você não consegue fazer nada. Porque nós é que controlamos o seu poder. Ela pega e fala assim, mas não controla mais. Ela tira o chip que controla ela, e ela ganha uma força. Aí ela vira Capitão Marvel mesmo. Fogo sai pelos seus olhos. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Fogo sai pelos seus olhos. A mulher enche de poder, não tem para ninguém. É você, Capitã Marvel. Vai assistir o filme, vai assistir que você vai ver, você vai se identificar. Porque ela fala assim, o poder está dentro de mim. Quem que mora dentro de você? Gente, o Espírito Santo, ele não só convence, ele não só ensina, ele te dá autoridade e poder. Mas não é para você se gabar, é para você defender os fracos e oprimidos. Entendeu a conexão? Não é sobre você.
O poder que você recebe não é para você. Não é para você se envaidecer, não é para você se ensoberbecer. Na hora que você se ensoberbecer por causa do poder que habita em você, você já perdeu. Você sentou na mesa com o inimigo. Na hora que a vaidade tomar o seu coração por aquilo que Deus está te usando para fazer, você sentou na mesa com a serpente. E ela está negociando. Ela continua negociando. É claro, você vai ser como Deus. Você pode ir além, você vai ser como Deus. Mas quando você entende que o poder que existe em você é para te dar força para vencer as suas próprias batalhas e para defender aqueles que não podem se defender sozinhos, aí a igreja terá cumprido o seu propósito. Ele não muda a nossa sorte para ficar em nós. Ele não mudou a sorte de José para José ficar, e aí, cambada? Agora vocês estão ajoelhando, né? Queria me jogar no poço, queria me matar, hein, fulano? E você queria me matar? E agora? Hein? Mas assim agem os filhos das trevas. Mas José era um homem que passou tempos ali no estaleiro de Deus, né? Sendo quebrado, aperfeiçoado, moído, aperfeiçoado. Nada estava sendo desperdiçado. Deus não estava atrasado. Deus estava tratando o coração de José, extraindo dele o veneno que a rejeição tinha plantado, extraindo dele o veneno que as palavras de depreciação haviam azedado o seu coração. Deus estava curando José, para levantar José e usar José para a redenção de muitos. E o lindo é que ele termina falando com seus irmãos, por isso não tenham medo. Quem sou eu? Então, quando Deus mudar a sua sorte, não se envaideça. Quando Deus te trazer a resposta que você está pedindo, não se envaideça. Não se julgue superior aos outros. Mas entenda que a experiência que você viveu, que o aprendizado que você está vivendo, é para te tornar mais humilde, mais empático, mais misericordioso, mais igual a todo mundo. Menos estrela, menos poderoso na terra. Poderoso na terra é aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Nós somos poderosos em Deus, não em nós mesmos. Então, de que nós temos que nos gloriar? Como diz o apóstolo Paulo, de que nós vamos nos gloriar? Se nós vamos nos gloriar na cruz de Cristo. Não tenham medo. Primeiro ele fala, estaria eu no lugar de Deus? Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Quem sou eu para julgar vocês? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu entendi o que Deus fez. Não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amavelmente. Deus quer mudar a nossa sorte para nós termos uma fala amável. Um coração amável. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem não tem um coração amável, não tem palavras amáveis. Deus está trabalhando em você. Olha para a pessoa que está do seu lado, mas olha mesmo e fala, Deus está trabalhando em você. Deixa Ele fazer, gente. Deixa Ele fazer. Para de recalcitrar. Para de brigar com Deus. Para de perguntar, mas por que fulano? Para de olhar para a vida alheia. Gente, a comparação tira a gente do propósito de Deus. Você é singular, Deus tem um plano para você, e você está vivendo o que você está vivendo, porque Deus te conhece de perto, Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe o plano que Ele tem para você lá na frente. Então, você está passando agora, vivendo agora, isso faz parte da promessa de Deus. Às vezes a gente pensa, a promessa de Deus que não chega, Helena, a promessa de Deus que não chega. Deus já está cumprindo a promessa quando Ele estava te treinando. Deus já estava cumprindo a promessa de que ia tornar José grande quando ele estava na cisterna. Deus já estava no caminho da promessa. Às vezes a gente pensa que o cumprimento da promessa é só glamour. Não.
Na cisterna, Deus já tinha começado a trabalhar pelo projeto dele de levantar José. Começa na cisterna. Então, em nome de Jesus, que você hoje ganhe uma nova perspectiva do que significa Ele mudou a minha sorte. Ele mudou uma, Ele mudou duas, e Ele vai mudando a minha sorte até ser dia perfeito. Em cada adversidade, em cada problema, em cada luta, em cada perda, Deus tem um propósito mais elevado que você. Deus quer transbordar através de você. Deus vai fazer disso que você está vivendo hoje glória amanhã. Honra amanhã. Helena, e se Deus não fizer? Ele continua sendo Deus. Não, essa resposta não serve não, Helena, então vou te dar outra. Talvez você esteja passando por isso. E Deus não vai resolver a situação. Porque é a única maneira de você ser salvo. É a única maneira de você permanecer na presença dEle. Os caminhos de Deus são elevados e incompreensíveis para nós. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele é um Pai que ama. E quantas vezes os nossos pais terrenos tomaram atitudes que você não entendeu, mas que hoje quando você olha para trás e pensa, uau, ainda bem que minha mãe não deixava eu ir com o João no portão. Né? Vai lá com fé na minha carne, meu fogo. Bendito seja Deus que ela ficava, quando eu ia no portão, ela ficava lá na porta. Então, Leninha, na hora eu senti um ódio, mas graças a Deus pelos nãos do meu pai, graças a Deus pelas correadas que eu levei, graças a Deus pelo abuso que eu sofri. Epa, Helena, aí não, hein? Graças a Deus. Porque quantas mulheres são curadas hoje quando escutam que eu fui molestada sexualmente durante 8, 9 anos da minha infância. E que Deus mudou a minha sorte. É tudo sobre Ele! É tudo sobre Ele!